Neste sábado, 18 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. O vício é considerado uma doença e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 3% da população brasileira é alcoólatra. Confira na reportagem o relato de uma pessoa aqui de Pará de Minas que luta contra a dependência há 28 anos. Eu fazia uso constante do álcool. Eu era apaixonado com a bebida. Achava que sem ela não vivia, ao ponto de colocar em primeiro lugar a bebida. Porque sem ela eu não conseguia fazer nada. Para tudo eu tinha que beber antes. O alcoolismo é considerado uma das questões mais alarmantes da saúde pública. Muitas pessoas não associam o consumo de bebidas alcoólicas a uma doença, mas é fundamental dar atenção ao assunto, pois pode começar nos primeiros goles. Em primeiro lugar, o alcoolismo é uma doença traiçoeira, porque a gente começa a beber aos poucos. Ninguém bebe uma dose, um copo de cachaça na primeira vez. Ele vai experimentando um pouquinho, às vezes mesmo de criança, porque infelizmente o Brasil é um país onde as comemorações são todas regradas ao álcool, até batizado, se não tiver álcool, o povo não vai. Então, a pessoa, às vezes a própria criança começa a beber o restinho do copo, aquelas coisas. Uns podem ter a predisposição para o alcoolismo, outros não. E no meu caso, eu tenho certeza convicta que o meu problema maior foi a timidez que me levou ao alcoolismo. Porque eu nasci numa roça e lá eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha vergonha de tudo e de todos. Tinha muito trauma. Então, um belo dia, eu experimentei beber uma Brahma Chopp, um gole de Brahma Chopp, porque na época tudo era Brahma. Tudo era Brahma Chopp. Não existia essas coisas, essas tantas de marcas, essas denominações de hoje. Tudo era Brahma Chopp. E eu tomei um pouquinho e eu fiquei alegre. Aí eu fiquei feliz. Aí eu vi que eu me abri. Eu conversei com as pessoas. Eu realizei o meu sonho. Eu tornei uma pessoa como eu queria ser, igual às outras pessoas, os meus colegas de escola, diferente. E através do álcool, parece uma coisa demoníaca, mas me deixou assim, sabe? Me fez feliz. Aquela pessoa que eu queria ser. Só que eu nunca pensei, e só fiquei sabendo, tomando conhecimento que era uma doença, após a minha chegada no AA. Mas para isso demorou muito tempo, né? Com o passar do tempo, o alcoolismo foi se agravando. O que antes era motivo de alegria e considerado um remédio para a timidez, transformou-se em algo negativo. Porque à medida que ele foi crescendo, foi aumentando o meu alcoolismo, aí foi me tomando tudo que eu tinha. A liberdade, né? Os amigos, a paciência da família. O amor, não. O amor eles tinham, mas eu renegava. Eu achava que eles que estavam me prejudicando. Eu bebia por causa deles. Eles que me faziam beber, o patrão é que me fazia beber. Se eu fosse tudo que eu fosse, eu punha culpa em tudo, porque o alcoólico tem que ter um culpado. Ele tem que ter um motivo para beber. Se não tiver, ele arruma. Ele bebe porque está frio, hoje está bom para beber porque está chovendo, hoje tem que tomar gelado porque está quente demais. Tem aniversário todo dia, tem carnaval, tem festa. Todo dia tem motivo para beber. Então é onde a gente vê tanto sofrimento. O álcool provoca alterações no organismo e gera prejuízos físicos e mentais. Há vários tipos de programas e profissionais especializados para tratar o alcoolismo. Um dos grupos mais conhecidos é o dos Alcoólicos Anônimos. Com uma unidade física na Rua Coronel Domingos Justino, no centro do município, o segmento oferece ajuda diariamente. Dia Internacional do Combate ao Álcool e outras drogas. E tem muitas famílias felizes, graças a Deus. Né? A minha, por exemplo, é uma, e eu devo muito a Alcoólicos Anônimos. Cada um se identifica melhor em um lugar, porque quando a pessoa realmente quer abandonar o vício, se ele tiver um pouco de fé em Deus, se ele fizer a parte dele e se ele querer parar, ele consegue em qualquer lugar. Porque a gente se ouve muito falar, eu fui para fazendinha, mas não funcionou, eu fui para igreja, não deu certo, eu fui no AA, não funcionou também.
mas talvez a pessoa não estava preparada ou não queria realmente parar. Porque a gente vê condições que muitas pessoas vão, talvez pela ajuda do patrão, que não quer mandar o funcionário embora, ele pede, ele manda para ele ir para lá, para ele recuperar nas suas endinhas. Mas o objetivo dele não é, ele ainda pretende continuar bebendo. Ou seja, ele continua achando que ele bebe quando quer e para quando quer. Então, o pior problema do alcoolismo, principalmente, é porque é uma doença, né, física, mental e espiritual. E com um agravante muito sério, a negação. A pessoa dificilmente aceita. E é preciso admitir que é impotente perante o álcool e perante outras drogas para encontrar recuperação. Quando a pessoa tem esse objetivo, quando ele se encontra nessa posição, tudo dá certo.